Uma coisa que eu não comentei ali é que é o seguinte: quando o Roland chega ali, ele pensa assim com ele mesmo, né? Ele pensa assim: estou no oeste, Cuthbert. Cuthbert é aquele amigo dele que eu contei lá atrás quando era jovem, que era o melhor amigo dele. Estou no oeste, Cuthbert. Ele pensa assim: talvez próximo do mar, talvez próximo do mundo médio. Mas retomando aqui o raciocínio. Aí o Homem de Preto fala assim: Roland, eu vou ler a sua sorte nas minhas cartas de tarô. Ele tem umas cartas de tarô, ele tira as cartas de tarô do bolso dele. Aí ele fala assim: eu não faço isso desde os antigos tempos de Gilead. Aí ele prepara as cartas. Ele fala: vou fazer 7 cartas pra você. Aí ele joga a primeira carta. A primeira carta é o enforcado. O enforcado, o Homem de Preto diz que representa o próprio Roland, porque ele fala: Roland, mundos giram em torno da sua cabeça. Você não sabe quão perto você está da torre. Aí ele joga a segunda carta. A segunda carta é o marinheiro fenício, é o afogado. Aí ele fala: o marinheiro fenício significa o Jake, o sacrifício. Aí o Homem de Preto joga a terceira carta. A terceira carta tem um desenho de um homem que tem um babuíno em cima da cabeça dele, e o babuíno tá segurando a cabeça do cara, assim, que significa o prisioneiro. Mas o Homem de Preto não sabe o significado, ele não sabe significar todas as cartas. Aí joga a quarta carta. A quarta carta é uma mulher num chale, que representa a Dama das Sombras. O que significa ela? Vamos supor, culturas antigas como o dos nórdicos, por exemplo, dos vikings, eles tinham uma cultura que seria das 3 fiandeiras do destino. Que são essas? São mulheres que ficam fiando os destinos dos homens, dos seres humanos. E elas fiam, então, são chamadas de Nornas, que são as fiandeiras, certo? Os antigos nórdicos diziam. Então, uma Norna é a Norna do passado, que é uma velha. Uma Norna é uma mulher, que é a Norna do presente. E uma Norna é uma moça nova, que representa o futuro. E elas que fiam os destinos dos homens. Então, como se fosse isso, certo? Mais ou menos isso, a mulher do chale, que é a Dama das Sombras. E ele fala que a mulher do chale ela tem 2 caras, porque assim, lógico, 2 caras porque sempre existe o lado positivo como um lado negativo. Por isso ela tem 2 caras. Porque o destino, como é falado no livro, o K, que é chamado o destino, chama K no livro, certo? O K, o destino, tem coisas boas e tem coisas ruins. O futuro reserva coisas boas e coisas ruins. Então, por isso ela tem 2 caras. E ele fala ele fala pra ele: olha, o desenho da mulher no chale, é uma mulher fazendo um pote de cerâmica, certo? Ele fala pra ele, o Homem de Preto fala pro Roland: ela quebrou o pote de cerâmica, dizendo assim, tipo, o seu destino já tá na tua mão, tipo, já tá acontecendo. Aí o Roland pergunta o que significa, o Homem de Preto não fala. Aí o Homem de Preto joga a quinta carta. A quinta carta é a morte, tá ligado? Aquele esqueleto segurando a foice, vestindo uma túnica, tá ligado? Aí ele fala, o Homem de Preto fala: é a morte, mas não pra você. Aí ele joga a sexta carta. A sexta carta, aí quando o Roland vê, ele tem como se fosse um formigamento, fica meio agitado, mas fica agitado de maneira positiva, ele fica meio contente. É a torre. A sexta carta é a torre. Aí o Homem de Preto não diz nada, ele não fala nada. Aí ele joga a sétima carta. A sétima carta é um desenho assim de um sol em cima de um campo. E os duendes, tem duendes assim que saudam a luz do sol. E no desenho do campo tem como se fosse rosas vermelhas, mas também tem uma coisa que parece sangue. Mas o Roland não sabe se definir se é um campo vermelho por causa das rosas ou se é um campo vermelho e sangue. O Roland acha que é ambos, o campo vermelho e sangue. Aí o Homem de Preto fala: isso significa vida, mas não pra você. Aí o Homem de Preto pega a torre, a carta da torre, que é a sexta carta, e coloca em cima da segunda carta, que é o afogado. Então, tipo assim, ele pega o número 6, que é a torre, e coloca em cima do número 2, que é o afogado, que representa o Jake. Então, tipo assim, aí ele pega a sétima carta e joga na fogueira. A sétima carta queima. Então tem uma coisa aí. Então, tipo assim, tipo, vida, mas não pra você. Ele joga a sétima carta fora. Ele pega a sexta carta e coloca em cima do 2. Lembra quando eu falei lá atrás? Também tem um trecho que o oráculo, quando o Roland encontrou o oráculo fala pra ele que... Porque assim, eu tô saindo até do tema aqui, voltando pra trás. Mas pensando aqui comigo, o oráculo lá atrás falou pra ele, certo? Que o destino do Roland, através do garoto,
era encontrar, tipo assim, o garoto leva pros 3. Então, tipo assim, talvez se é... Eu tô supondo, porque eu não li os outros livros, mas penso assim, é uma suposição, porque eu não li os outros livros. Então eu tô supondo, eu nem vi sinopses, não vi nada a respeito dos outros livros. Então eu tô uma suposição da suposição do caramba aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Mas assim, se vida não pra você, certo? Se que é a 7ª carta, aí ele joga a 7ª carta no fogo e ele pega a torre e coloca em cima do garoto, que a torre então leva ele pro caminho dos 3. Então uma suposição, talvez o garoto não esteja morto, ou o garoto morre. Não faz, não, o importante é que eu falei lá, o oráculo falou dos 3. Então a torre entra em cima da carta 2, que dizendo a torre vai levar o pistoleiro pros 3. Por isso que eu tô supondo, mas eu tô supondo assim, a carta 2 é o afogado. Então assim, o Jake, o sacrifício do Jake, o afogado, que ele morreu afogado, ou supostamente ele cai afogado no rio e some, vai levar pra torre. E o destino, digamos assim, o oráculo falou que o destino do Roland, o Cadu Roland, era encontrar os 3. E o menino leva pros 3. Certo? O menino leva pro Homem de Preto e o Homem de Preto vai levar pros 3. Então ele tá, nesse momento, confabulando, conversando com o Homem de Preto. Então eu suponho que talvez vida não pra você é a 7ª carta que foi jogada fora. Então assim, vamos contar. Serão 7 cartas. Tá? Então se o Homem de Preto pegou a 7ª carta, jogou no fogo e pegou a 6ª carta e colocou na 2ª, que é colocou a torre em cima do menino, então as 6 cartas que representam o destino de Roland, não as 7. Então são 6 cartas pro Homem de Preto. Então você não conta a carta da vida, você conta só a da torre. E a da morte não é pra ele. Então automaticamente tem 5 cartas do destino pra ele. Eu tô supondo, como eu disse, foi uma puta suposição. Também supondo ser vida e não pra ele, também suponho talvez que o Jake não morra. Talvez o Jake apareça mais pra frente, mas é uma suposição. Eu tô supondo, eu acho. E achismo não é ciência, é achismo. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Vamos continuar. Então aí o Roland pergunta: o que significa isso tudo? O que significa que você colocou a 6ª carta em cima da 2ª e você queimou a 7ª carta? Aí o Homem de Preto não fala nada. Aí o Roland perde a paciência assim uma hora e fala: talvez o que minhas mãos façam o que as armas não fizeram. E ele parte pra cima do Homem de Preto pra agredir. Mas o Homem de Preto não faz nada. Ele olha pro Roland assim, e o Roland de repente ele se vê como se fosse ele se vê como se fosse uma espécie de corredor bem grande. E ele se vê num corredor e começa a sumir, e ele, de repente ele vê que ele tá dormindo, ele tá sonhando. Aí nesse sonho, ele sonha como se fosse assim, ele vê a criação do mundo. Então assim, essa criação do mundo é uma digamos assim, é uma mistura, de acordo, vamos supor, com Gênesis da Bíblia, certo? Misturado com a ciência. Então mais ou menos acontece assim. Aí ele ouve a voz do Homem de Preto que diz: haja luz. Aí de repente surgiu luz. Aí você na luz via que existia um mar sem fim. De repente ele falou, aí vinha a noite, ele falou que haja mais luzes, apareciam as estrelas. Aí ele falou que haja terra. Aí de repente do fundo do mar assim veio o magma, a lava do fundo da terra, tá ligado? Veio lava. E essa lava subia assim pro mar e depois ela secava com o mar e acabava ficando ali. E acabou virando terra. Exatamente, a água, a magma quente sobe e se petrifica por causa que entra em contato com a água e tal. E ao longo do tempo o Homem de Preto fala que haja vida. Então tipo, aquela magma que petrificou e virou terra, e depois começou a ter como se possa dizer, árvores, florestas tropicais. Das florestas tropicais surgiu os dinossauros. Então veio a era Jurássica. Aí começou a ter vida e veio os dinossauros, dominaram a Terra. Certo? Que eu falei, uma mistura de Bíblia com a ideia da ciência misturada ali. Então surge então ali os dinossauros. Aí depois ele fala que haja mais luz. Aí começa a existir os planetas. Os planetas quais são? Tipo Urano, Netuno, Plutão.
Marte, Vênus, tudo aparece no céu, porque existem as estrelas, mas não existem os planetas em volta da Terra, tanto começa a voltar até assim, em volta do Sol, mas os outros planetas começam a aparecer também, você começa a ver os outros planetas, começa a ver os outros planetas. Aí o Homem de Preto diz assim, que haja mais luz, de repente veio uma luz muito forte que cegou o Roland, e ele fala, é muito, ele fala, para, aí ele ouve a voz do Homem de Preto dizendo assim, se é muito, renegue a torre. Aí o Roland fala, nunca vou renegar a torre. Então aceita a luz. Aí tipo, o Eric aceitou a luz. Aí nessa coisa que veio mais luz, é como que se fosse assim, ele viu um campo, com, digamos assim, um campo, mas é um campo roxo, tá ligado? Ele viu um campo roxo. E aí ele acorda. Aí tá de noite assim, tá ligado? Deitado naquele Gólgota. Ele tá do lado da fogueira assim, uma noite estrelada e tal. Um ar ameno, porque, como eu falei, ele assume que está perto do mar e está perto também do mundo médio, o lugar que ele está. Aí ele olha, o Homem de Preto está sentado do lado dele, acabando de comer o coelho. Aí Roland pergunta para o Homem de Preto se ele sabe o que significa esse negócio, essa visão do campo roxo. O Homem de Preto não responde. Ele fala, Homem de Preto, que você que traz de vida os mortos não sabe o que significa? Ele fala, eu sei o que significa, Roland. Mas você sempre esquece as coisas que passam com você. Você não vai conseguir compreender. Mas ele fala, mas a visão que você teve, ele fala, seu pai nunca conseguiria entender essa visão. O Steven ia ficar louco se eu recebesse essa visão pro Steven. Aí ele começa a contar certas coisas do passado do Roland. Diz assim, tipo, o Cort, seu tutor, o Cort, disse pra você esperar virar lenda. Foi um erro, ele fala, foi um erro. Você não deveria ter esperado, porque você, quando foi esperar, você partiu. E quando você voltou, já era tarde. Ele conta, né? Aí ele fala, quando você voltou, ele falou, eu quebrei sua mãe e fiz ela como ele fala, e o Martin fez ela se voltar para as vontades dele. Ele fala, e quando o Martin se juntou dos rebeldes e morreu, mas ele deixou uma armadilha para você. Aí o Roland fala para ele, você nunca morreu, Martin, você nunca morreu, Martin. Você só mudou de forma, que agora ele é o Walter da Sombra, certo? Aí ele faz um gesto dizendo, sim, sou eu mesmo, tal, certo? Aí de repente eles estão na fogueira assim, sentados. Aí de repente eles ouvem um grito de um puma distante. Aí o Homem de Preto, que é o Walter das Sombras, ele fala pro Roland, existe vários mundos, né? Roland, existe vários mundos. Todos esses mundos, por maiores e menores que eles sejam, esses mundos têm uma conexão entre si. Essa conexão entre si é a Torre Negra. A Torre Negra é a ligação de todos os mundos. Ela liga todos os mundos, como se fosse assim. Então, a Torre Negra é o Axis Mundi. Axis Mundi é a palavra latim, significa que é como se fosse assim, o centro do mundo. É o Nexus. A Torre Negra é o Nexus, ela fica no centro de tudo. Ela liga todos os reinos, todos os mundos. Isso no conto do Stephen King, certo? No livro O Pistoleiro, da série Torre Negra, certo? Não estou dizendo que é, nem não é. Estou dizendo apenas de acordo com... É como se fosse assim, interessante, ele tirou isso. É como se fosse... Depois eu vou entrar no debate disso. Depois eu vou comentar mais pra frente. Eu quero fazer mais pra frente nos outros livros. Eu vou comentar sobre a mitologia nórdica. Eu vou contar algumas coisas sobre a mitologia nórdica. Não aqui, nesse primeiro. Só é interessante que eu queria falar justamente isso. Então a Torre Negra é como se fosse a árvore da vida, Yggdrasil, na mitologia nórdica, certo? Então na mitologia nórdica existe a árvore da vida. E a árvore da vida não é a árvore da vida, é a árvore dos mundos mesmo. Yggdrasil é a árvore dos mundos, não é a árvore da vida, desculpa. A árvore dos mundos. Aqui eu estou confundindo com a árvore da vida da Bíblia, desculpa. É a árvore dos mundos. Yggdrasil é a árvore dos mundos. Então, como se fosse assim, no centro do universo, mitologia nórdica, fica uma árvore que liga todos os mundos, assim, todos os reinos, todos os mundos que têm vida, digamos assim, certo? Eles fazem uma ligação. Então, existem vários mundos, que assim, na mitologia nórdica, digamos assim, são 9 mundos, certo? Seria Middlegarden, mas é a mitologia nórdica, Middlegarden, que é o jardim do meio, que é a Terra, seria, né? Ela fica no centro. E aí existem reinos inferiores, tipo assim, mundos inferiores, que o inferno, o Hell, é um deles. E existem reinos superiores, que é Asgard, que existe outros reinos, terras dos elfos, terras dos... Existe outros reinos. Então existem reinos inferiores e reinos superiores, e a Terra no meio. É uma ideia de uma cosmologia, uma ideia que os povos nórdicos tinham,
ligando reinos de cima, reinos do céu, reinos de baixo, reinos do inferno, e a Terra ficava no meio entre o céu e o inferno, entre reinos do céu e reinos do inferno, uma coisa assim. E o Stephen King está ligando assim uma cosmologia, como se existisse outros mundos, certo? E a Torre Negra, então a Yggdrasil não é mais Yggdrasil, a Torre Negra é uma torre, e a torre liga todos os reinos. Eu estou fazendo essa ideia, daí nos outros livros eu vou falando mais sobre essa história. O Homem de Preto comenta com o Roland e diz o seguinte: você imagina que dentro dessa torre, em cima dessa torre, existe como se fosse uma sala no centro de tudo. Aí ele fala para o Roland: quem está nessa sala? Aí o Roland fala: quem chegaria nessa sala? Aí o Roland fala: talvez, sei lá, Deus. Aí ele fala: não, tem como se fosse um rei, o rei rubro, o rei. Aí ele fala: os mundos foram entregues para a mão rubra desse rei. E ele fala, o Walter das Sombras, o Homem de Preto, ele fala que ele é um agente do rei rubro, ou do rei que tem a mão rubra. Rubra seria vermelha, talvez vermelha de sangue, eu estou supondo, não sei. Ele fala que os mundos estão no controle da mão rubra desse rei. E ele fala que é só mais um agente. Então ele está conversando com Roland, porque o rei da Torre Negra quer que ele converse com o Roland e que conte coisas pro Roland, explique coisas, como contar o que está acontecendo pro Roland. E ele diz que Roland pergunta: você conhece esse rei? Ele fala: não, nunca conheci ele pessoalmente, mas eu sonho com ele desde quando eu sou muito jovem, e ele manda as ordens dele através de sonhos. E o Homem de Preto diz também que tem medo de um acerto de contas, por isso que ele nunca tentou, como eu posso dizer, desafiar esse rei, ou tentar tomar o poder, ou tentar qualquer coisa contra o rei diretamente, porque ele tem medo de ter um acerto de contas e esse rei, ou um poder por trás desse rei, sei lá, destruir o Homem de Preto. Aí o Homem de Preto diz que ele vai encontrar três pessoas, e que vai estar na escolha do Roland, esses três, mas o Homem de Preto não sabe quem são esses três. Aí o Roland se lembra o que disse o oráculo, que ele vai encontrar os três. Aí o Homem de Preto diz pra ele que o Roland deve encontrar depois o The Ageless Stranger, o estranho sem idade. Ele falou: o seu destino, o seu K é encontrar também o estranho sem idade. Ele fala que você vai ter que enfrentar o estranho sem idade. Ele fala assim: para ele encontrar o rei rubro, o rei que tem a mão rubra, digamos que tem o controle dos mundos, ele vai ter que enfrentar o The Ageless Stranger, o estranho sem idade. Aí o Roland pergunta: como que se chama o estranho sem idades? Aí o Homem de Preto diz que o estranho sem idades se chama Legião. Diz também que o The Ageless Stranger, o estranho sem idade, é como se fosse um ser espiritual, tá ligado? O espiritual, assim, é como se ele fosse sobrenatural, digamos, as palavras, espiritual, não, sobrenatural. É como se ele fosse, digamos, se ele estivesse em todos os tempos, em todos os mundos. Uma coisa assim, inexplicável, eu não sei, não chegou lá a história ainda. O Roland, desculpa, a gente tá aprendendo com o Roland, que o Homem de Preto tá contando pra ele. E tipo assim, o tempo, a noite nunca acaba. E o Roland tem horas que tem, ele até fala que tem meio calafrios de ficar ali naquele lugar, que a noite nunca acaba. E o Roland pergunta, sabe que o tempo tá como se fosse assim, que a noite não tá acabando, como se não acabasse nunca. Aí o Homem de Preto fala pra ele que o rei da torre, o rei por trás da Torre Negra, tá segurando o tempo, tá segurando aquela noite para eles poderem confabular, que no livro fala confabular, para toda a conversa, tudo que ele precisa se dizer pro Roland ser dito, e pro Roland poder compreender tudo, para poder fazer a missão dele. Então, tipo, o tempo tá sendo, o rei tá segurando o tempo, como se tivesse parado, sabe? Também o Homem de Preto fala pro Roland que ele é o último cruzado, ele é o último pistoleiro. Até ele fala: como isso deve te agradar, Roland, você saber que você é o último cruzado, você é o último da sua espécie, o último que, sabe, tipo, que o único que vai conseguir receber esse dom de ver essas coisas finais. Aí o Homem de Preto fala pra ele que você agora tem que partir pro oeste. Ele fala, né, que o mar, você vai pro mar. Ele fala que além das montanhas está o mar, e o seu lugar, seu rumo agora é pro oeste. E ele fala: você vai ficar um bom tempo agora sem ver nascer do sol e pôr do sol. Aí tipo, o Roland dorme. Aí quando o Roland acorda,
como se fosse assim, como se tivesse passado anos. É como se ele se pega assim, é como se tivesse entrada nos cabelos dele, sabe? Como se estivesse ficando careca assim, em uns cantos da cabeça. E como se tivesse dormido por anos, talvez 10 anos. O autor fala 10 anos, como se tivesse passado 10 anos. 10 anos como se passou 10 anos. E ele se sente mais velho. Aí ele olha assim pro Homem de Preto, mas não tem mais o Homem de Preto do lado dele. Quem tá do lado dele é uma caveira com a roupa do Homem de Preto. Como se o Homem de Preto tivesse morrido e virado uma caveira. Se tivesse ficado ali sobrenaturalmente, vivido 10 anos, passado 10 anos, porque no livro fala 10 anos, e o Homem de Preto nesse tempo apodreceu, virou um corpo, morreu, entrou em putrefação e sobrou o esqueleto do Homem de Preto. Aí o Roland se pergunta se realmente aquele lá é o Homem de Preto, ou se o Homem de Preto saiu e deixou o cadáver dele ali, saiu assim, digamos, desculpa, deixou um cadáver ali e ele saiu, deixou um esqueleto ali no lugar. Mas não importa. Porque assim também, digamos, se o Homem de Preto ele foi o Martin, depois também foi um outro cara que deu um nome, mas aparece muito pouco, eu não coloquei o nome dele aqui, que foi umas armadilhas por Roland, mas não conta a história. E depois também, se ele foi o Walter das Sombras, então a manifestação do Homem de Preto vai aparecer de novo, eu suponho. Então, independente se o Homem de Preto, se o Walter das Sombras vai continuar sendo Walter, ou se vai se transformar, vão usar um outro corpo, essa figura do mal, o Homem de Preto, vai surgir, eu acredito, em algum outro lugar, em algum outro momento, eu suponho. Também é uma suposição minha, eu acho. Aí o Roland se levanta, ele pega o maxilar dos ossos, né, do maxilar da cara do Homem de Preto, para substituir o maxilar que ele tinha perdido, né, que ele jogou fora depois que ele enfrentou o Oráculo, e ele e o Jake saíram daquele lugar lá que ele enfrentaram o Oráculo. Ele tinha dado pro Jake, o Jake jogado o maxilar fora. Aí ele pegou o maxilar, colocou no bolso de trás da calça, ele desce pra praia. Aí ele fica na praia um tempo lá. Aí passa a noite, vê as estrelas chegando, vai dormir e sonha. E o livro acaba mais ou menos aí. E é o seguinte, eu prometi falar do Stephen King, mas eu não vou falar do Stephen King nessa aqui não, certo? Eu vou falar mais pra frente nos outros livros. Aí eu conto mais do Stephen King, alguma coisa. Então, o próximo livro que eu vou fazer vai ser A Escolha dos Três, que é a continuação. E pessoal, quem tá gostando, dá um like. Valeu, segue. Valeu, abraços, até a próxima. Tchau, tchau.